E aí, pessoal, beleza? De volta aqui com mais um The Deep Dive, para a gente mergulhar de cabeça em mais um assunto que está dando o que falar. E hoje, vamos ser sinceros, né? Todo mundo que entra nesse mundo das criptomoedas fica meio perdido, meio, sei lá, com frio na barriga. É verdade. A gente ouve falar de comprar, de encontrar a moeda certa, a hora certa. Mas e na hora de vender, como é que a gente faz? Pois é, essa é a grande questão. A internet está lotada de gurus te ensinando a comprar, mas quase ninguém fala sobre a arte de vender. É tipo, compre agora que essa moeda vai para a lua. Yeah. Mas e aí, quando a gente pula fora do foguete? Exatamente. Porque, no fim das contas, a gente quer saber como transformar esses números na tela em dinheiro de verdade, né? Com certeza. E é por isso que hoje a gente vai se aprofundar nesse tema. Vamos desvendar os mistérios de quando vender suas criptomoedas, seja para garantir um lucro, seja para evitar um prejuízo maior. Isso aí. A gente vai entender as estratégias, os sinais, as ferramentas, tudo para você tomar decisões mais inteligentes e sair por cima nesse mercado. E não é só isso. A gente também vai explorar a ideia de segurar as criptomoedas a longo prazo, o famoso HODL, e como essa estratégia pode ser interessante para quem acredita no futuro da tecnologia blockchain. É isso aí. Vamos entender o que significa hodler na prática, quais são os prós e contras e como calcular seus lucros e perdas nesse mar de volatilidade que é o mercado cripto. Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Quando, afinal, é a hora certa de vender? Tem alguma fórmula mágica, alguma receita de bolo que a gente possa seguir? Ah, se tiver... Tava todo mundo rico já, né? Mas a verdade é que não existe um momento ideal que sirva para todo mundo. Cada caso é um caso. Depende da sua estratégia, do seu perfil de risco, dos seus objetivos. Entendi. Então, cada um tem que encontrar o seu próprio caminho, a sua própria bússola nesse mercado, certo? Exatamente. Mas existem algumas ferramentas e indicadores que podem te ajudar a tomar decisões mais conscientes. Por exemplo, tem a galera que usa análise técnica, que basicamente é estudar os gráficos de preços para tentar identificar padrões e tendências. Ah, tipo aqueles gráficos cheios de linhas e velas japonesas que a gente vê por aí. Isso mesmo. A análise técnica se baseia na ideia de que os movimentos do preço no passado podem indicar o que vai acontecer no futuro. Eles usam indicadores como médias móveis, suporte, resistência, para tentar prever se o preço vai subir ou cair. Interessante. Mas explica uma coisa. Essa análise técnica é tipo bola de cristal. Ela realmente consegue prever o futuro. Não é mágica. A análise técnica é uma ferramenta, uma forma de interpretar o comportamento do mercado. Mas o mercado é imprevisível, né? Então nada é garantido. Faz sentido. É tipo um mapa que te guia, mas não te diz exatamente onde você vai chegar. Exato. E além da análise técnica, tem a análise fundamentalista que se concentra em entender os fundamentos de um projeto de criptomoeda. Tipo, o que tá por trás da moeda. A tecnologia, a equipe, a comunidade. Isso aí. A análise fundamentalista busca avaliar o valor intrínseco de uma criptomoeda, ou seja, se ela realmente tem potencial para crescer a longo prazo. A gente analisa o white paper do projeto, a equipe por trás dele, as parcerias, a adoção de tecnologias, regulamentações, tudo que pode influenciar o valor da moeda. Então, basicamente, a gente tenta entender se a moeda tem substância, se ela realmente entrega o que promete, né? Exatamente. E se os fundamentos de um projeto forem sólidos, a chance dele se valorizar a longo prazo é maior. Claro, o mercado é sempre imprevisível, mas a análise fundamentalista te ajuda a filtrar as moedas que têm mais potencial. Show de bola. Então, a gente tem a análise técnica, que olha para trás para tentar prever o futuro, e a análise fundamentalista, que se aprofunda no projeto para entender se ele tem futuro. E além dessas duas, o que mais pode influenciar na hora de vender? Ah, tem uma série de fatores. O mercado cripto é influenciado por tudo que acontece no mundo, desde notícias e eventos até o humor geral do mercado. Por exemplo, uma notícia negativa sobre uma criptomoeda pode causar uma queda repentina no preço, levando muita gente a vender por medo. Tipo, se surge um escândalo, uma falha de segurança ou algo do tipo. Isso mesmo. E por outro lado, uma notícia positiva, como a adoção de uma cripto por uma grande empresa, pode gerar uma alta no preço, criando uma oportunidade de venda com lucro. Entendi. É um mercado que reage a tudo que acontece ao redor, né? Tipo um sismógrafo. Exatamente. E além das notícias, tem o sentimento do mercado, que é basicamente o humor geral dos investidores. Se o mercado está otimista, as pessoas compram mais, o preço sobe e a gente chama isso de bull market. Mas se o mercado está pessimista, as pessoas vendem mais, o preço cai e a gente chama de bear market. E como é que a gente sabe qual é o sentimento do mercado? Tem algum indicador, algum termômetro? Tem alguns indicadores, como o índice de medo e ganância, que tenta medir o sentimento geral dos investidores. Mas, no fim das contas, é importante acompanhar as notícias, as análises e tentar sentir o clima geral do mercado. Beleza, então a gente tem que ficar de olho em tudo, nas notícias, nos gráficos, no humor da galera. Mas e quando a gente perde o timing?
Tipo, a moeda dispara, a gente pensa, vou vender amanhã, e aí ela despenca. Acontece com os melhores. Perder o timing é normal, faz parte do jogo. Mas é importante ter em mente que o mercado cripto é muito volátil, então as coisas podem mudar muito rápido. É aquela história, né? Compre na baixa e venda na alta, mas na prática é bem mais complicado. Com certeza. É fácil falar, mas na hora de tomar a decisão, as emoções entram em jogo. E aí a gente pode acabar vendendo na hora errada, por medo ou por ganância. É verdade. E aí o que a gente faz quando perde o bonde? Já era? Corre para abraço. Calma lá, nem tudo está perdido. Existem algumas estratégias que você pode adotar. A primeira, e talvez a mais óbvia, é simplesmente esperar o preço voltar a subir. Tipo, ter fé que a moeda vai se recuperar e voltar aos seus dias de glória. Exato. Mas essa estratégia exige paciência e tolerância ao risco, porque não há garantia de que o preço vai voltar a subir. Entendi. Então posta, né? E se a moeda continuar caindo? Aí você tem que ter uma estratégia de saída. Você pode definir um preço limite, um stop loss, que vai te proteger de perdas maiores. Me explica melhor como funciona esse stop loss. Stop loss é uma ordem que você coloca na sua corretora para vender automaticamente suas criptomoedas se o preço cair abaixo de um determinado valor. Por exemplo, se você comprou uma moeda por R$100 e coloca um stop loss em R$90, se o preço cair para 90, a corretora vai vender automaticamente suas moedas, evitando que você perca mais dinheiro. Ah, entendi. É tipo um paraquedas de emergência, que protege de uma queda livre. Exatamente. É uma ferramenta essencial para gerenciar seus riscos e evitar grandes prejuízos. E além do stop loss, você também pode usar o take profit, que é o oposto. E como funciona o take profit? É simples. Você define um preço-alvo, um preço pelo qual você quer vender suas criptomoedas para garantir um lucro. Quando o preço atingir esse valor, a corretora vende automaticamente suas moedas. Ah, que legal! Então, com o stop loss e o take profit, a gente meio que automatiza as nossas decisões de compra e venda, né? Isso mesmo. Você define seus limites de risco e lucro e deixa a corretora fazer um trabalho sujo por você. Genial. Isso tira um pouco da pressão emocional na hora de tomar decisões. Com certeza. As emoções são inimigas do investidor. E além de esperar e usar o stop loss e o take profit, você também pode explorar outras opções, como o DeFi. DeFi, o que é isso? DeFi significa finanças descentralizadas. É um ecossistema de aplicações financeiras construído sobre a blockchain que te permite fazer coisas como emprestar, tomar emprestado, trocar e investir em criptomoedas sem intermediários, como bancos. Interessante. E como o DeFi pode me ajudar se eu pedir o timing de venda? Bom, mesmo que o preço da sua criptomoeda não esteja no ponto ideal para vender, você pode colocá-la para trabalhar para você no DeFi. Por exemplo, você pode emprestar suas criptomoedas em plataformas de empréstimos e receber juros por isso. Tipo um banco, mas sem banco. É exatamente. E também tem o Yield Farming, que é basicamente investir suas criptomoedas em protocolos DeFi para gerar rendimento. Nossa, quanta coisa. Parece que o DeFi é um universo inteiro dentro do mundo cripto. É verdade, o DeFi é um dos setores mais inovadores e promissores do mercado cripto. Mas é importante lembrar que também é um setor com riscos, então é fundamental pesquisar bastante antes de investir. Recado anotado. E agora, para finalizar, vamos falar sobre a diferença entre realizar lucro e hodler. Qual a melhor estratégia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, como sempre, é: depende. Depende do seu perfil de investidor, dos seus objetivos, da sua tolerância ao risco. Entendi. Então, não existe certo ou errado, cada um tem que encontrar o que funciona melhor para si. Exatamente. Realizar lucro é basicamente vender suas criptomoedas quando elas atingem um preço que te satisfaz, garantindo um lucro concreto. Já hodler é segurar suas criptomoedas a longo prazo, ignorando as flutuações de preço no curto prazo, na esperança de que elas se valorizem muito no futuro. É tipo a diferença entre comer um pedaço de bolo agora ou esperar o bolo inteiro assar, né? Boa analogia. Realizar lucro te dá a satisfação imediata de ver o resultado do seu investimento, mas você pode perder a chance de lucros maiores no futuro. Já hodler exige paciência e disciplina, mas o potencial de ganho a longo prazo pode ser enorme. E como é que eu sei qual a estratégia é melhor para mim? Primeiro, você precisa definir seus objetivos. O que você quer alcançar com seus investimentos em criptomoedas? Você precisa de dinheiro no curto prazo ou pode esperar anos para ver o retorno? Entendi. Se eu precisar do dinheiro para pagar as contas, rodar por 10 anos não vai me ajudar muito, né? Exatamente. E além dos seus objetivos, você precisa avaliar a sua tolerância ao risco. Você consegue dormir tranquilo vendo o preço das suas criptomoedas despencar 50%. Ah, essa é a parte mais difícil. Ver o dinheiro subindo na tela dá um aperto no coração. É verdade. Mas o mercado cripto é volátil por natureza, então é importante estar preparado para os altos e baixos. Se você não suporta ver o preço cair, talvez seja melhor realizar lucros mais frequentemente ou investir em ativos menos voláteis. Faz sentido.
É importante ter um estômago forte para aguentar as emoções desse mercado. Com certeza. E por fim, é importante se manter informado e atualizado sobre o mercado cripto. As coisas mudam muito rápido, então é crucial acompanhar as notícias, as tendências e as análises. Show de bola. É. Acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? Desde as estratégias de compra e venda até o universo do DeFi, a arte de dólar. É verdade. Espero que tenha sido útil para quem está começando nesse mundo e para quem já tem mais experiência. Com certeza. E para finalizar, qual é a mensagem principal que você deixa para nossa audiência? A mensagem principal é: invista com responsabilidade. Faça sua pesquisa, defina seus objetivos, gerencie seus riscos e nunca invista mais do que você pode perder. Perfeito. E lembre-se, o mercado cripto é um jogo de paciência e disciplina. Não espere ficar rico da noite para o dia. Invista a longo prazo, estude, aprenda e, quem sabe, você colhe os frutos lá na frente. É isso aí. E nunca se esqueça de se divertir nesse processo. Afinal, o mundo cripto é fascinante e cheio de oportunidades. Falou tudo? E aí, curtiu o nosso bate-papo de hoje? Espero que sim. Se você achou esse mergulho útil, não esquece de dar aquele joinha para fortalecer e se inscrever no canal para não perder os próximos Deep Dives e compartilha com a galera que também está nessa jornada das criptomoedas. E ó, não vai embora ainda não. Clica em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para continuar aprendendo com a gente. E não se esquece de assinar o canal e curtir esse vídeo. Beleza, a gente se vê na próxima.